iniciar o estudo sobre consumo, nós podemos compreendê-lo a partir da ideia de que as famílias elas vão considerar o futuro nas escolhas do seu presente. Então, elas vão considerar as expectativas sobre a renda e os lucros nas suas escolhas. Então, para compreender melhor essa parte, é importante que a gente entenda o conceito de valor no tempo, porque os valores dos recursos vão variar no tempo por algumas razões, como a inflação, a remuneração de capital, entre outros. Então, aqui a gente vai ter a seguinte relação. O VF, que é o valor futuro, é igual ao valor presente, que é esse VP, vezes 1 mais R, que é a taxa de juros. Então, se a gente quiser trazer um valor do futuro para o presente, a gente pode fazer dessa forma aqui. A gente pode fazer VP igual a VF, a gente vai trazer do futuro para o presente, dividido por 1 mais R. A gente só passa essa partezinha aqui dividindo para o outro lado. Então, se a gente quiser trazer do presente para o futuro, levar do presente para o futuro, a gente utiliza essa formulazinha aqui. E se a gente quiser trazer do futuro para o presente, a gente utiliza essa segunda fórmula que eu fiz aqui. E quando a gente tiver mais de um período, então a gente vai ter o tzinho maior que 1, a gente vai calcular dessa forma aqui, do presente para o futuro. A gente vai ter VF igual a VP vezes 1 mais R, isso continua igual, mas agora a gente vai ter um elevado a T, porque o T vai ser maior que 1, a gente vai ter mais de um período. Então, trazer do futuro para o presente, a gente vai fazer VP igual a VF, da mesma forma que o anterior, dividido por 1 mais R, só que agora a gente vai elevar esse 1 mais R a T, que é a quantidade de período que a gente estiver analisando aqui. Então, quando a gente tiver um T maior que 1 e quiser levar do presente, um valor do presente para o futuro, a gente vai utilizar essa primeira fórmula. E se a gente quiser trazer um valor do futuro para o presente, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. A gente vai dividir o valor futuro por 1 mais R elevado a T. E aqui, quando o T for igual a 1, a gente só faz o valor futuro dividido por 1 mais R, como a gente viu. Isso porque o Rzinho, ele é a nossa taxa de juros, então a gente vai estar considerando ela para trazer para o presente ou levar para o futuro. Agora aqui sobre o consumo e a escolha intertemporal do consumo, a gente tem que a suavização intertemporal do consumo é a tentativa dos agentes de manterem um consumo estável ao longo do tempo. Então, os agentes eles vão tentar alocar os seus recursos de uma forma que o consumo dele seja estável a um certo nível. Então, as pessoas vão escolher um consumo e poupança que vão depender, como a gente viu, das expectativas de rendimento de toda a vida dos agentes, porque eles vão considerar o futuro para suavizar o consumo. Entrando agora aqui na restrição orçamentária intertemporal, a gente viu que as famílias elas vão considerar o futuro para consumir ou poupar. Então, se uma família escolher hoje consumir mais, ela vai ter que poupar menos. Então, no futuro, ela vai ter um consumo menor, porque ela não poupou no período anterior. Então, as famílias elas vão enfrentar uma restrição orçamentária, que é a restrição orçamentária intertemporal. Então, para entender melhor, eu trouxe aqui um modelo simplificado de 2 períodos. E a gente vai ter o Y1 sendo a renda do período 1, o C1 sendo o consumo do período 1, o S1 como sendo a poupança do período 1, e o Y2 sendo a renda do período 2 e o C2 sendo o consumo do período 2. Então, aqui a gente vai ter, primeiramente, no período 1, a seguinte equaçãozinha. A renda do período 1 vai ser igual à soma do consumo e da poupança do período 1. Isso porque as pessoas elas vão decidir como alocar essa renda dela, e elas podem alocar entre consumir ou poupar. Então, no nosso período 1, a gente vai ter uma renda igual ao consumo mais a poupança do período 1. A partir dessa equação, a gente pode extrair a poupança do período 1, que é o quê? É a diferença entre a renda do período 1 com o consumo do período 1. E no período 2, a gente vai consumir a renda que a gente tem no período 2, recebe no período 2, e os rendimentos do primeiro período, o rendimento da nossa poupança do primeiro período. Então, no período 2, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui. O consumo do período 2 vai ser igual a 1 mais R, que são os rendimentos, vezes S1 da poupança, mais o Y2, que é a renda do período 2, onde o R vai ser a taxa de juros
E o S1, como eu falei, é a poupança do período 1. Se a gente combinar essas duas equações, essa aqui do o consumo do período 2 com a poupança do período 1, a gente vai encontrar essa outra equaçãozinha aqui. A gente vai ter C2, o consumo do período 2 é igual a 1 mais R, que são os rendimentos da poupança, vezes a poupança, né, que como a gente viu é Y1 menos C1, a renda do período 1 menos o consumo do período 1, mais o Y2. Aqui a gente não vai ver uma poupança do período 2, porque a gente está considerando apenas 2 períodos. Então, o que ela ganhar no período 2, ela já vai consumir nesse período. É como se a partir daí não tivesse mais nada. Então, a gente vai considerar que não há uma poupança no período 2. Acaba aí. Por isso que a gente não tem aqui um S2, por exemplo. Então, se a gente isolar a partir dessa equaçãozinha que a gente encontrou aqui, a partir das outras anteriores, o C1, a gente isola o C1 e o C2 e divide ambos os lados por 1 mais R, porque a gente quer em valor presente, a gente vai chegar a essa equaçãozinha aqui, que é C1 mais C2 dividido por 1 mais R, igual a Y1 mais Y2 dividido por 1 mais R. Isso porque a gente poderia aqui, nessa equaçãozinha, multiplicar isso aqui por cada um desses dois aqui. Então, a gente teria Y1 vezes 1 mais R, né? Menos C1 vezes 1 mais R. Então, a gente teria C2 igual a Y1 vezes 1 mais R, menos C1 vezes 1 mais R, mais Y2. Aí, se a gente isolar o C1 e o C2 em um lado e dividir por 1 mais R, a gente vai cortar daqui e vai chegar a essa equaçãozinha aqui. E essa equaçãozinha ela vai ser justamente a nossa restrição orçamentária intertemporal do consumidor. Isso para 2 períodos, que é o que a gente mais vai utilizar nas nossas questões. Aqui eu trouxe também o conceito de equivalência ricardiana, que é a ideia de que os consumidores elas vão antecipar racionalmente as consequências de mudanças na política fiscal. Então, se agora o governo fizer uma política que diminua os tributos, não necessariamente as pessoas irão aumentar o seu consumo. Isso porque elas vão antecipar que esses impostos podem ser aumentados. Então, equivalência ricardiana é justamente essa ideia de que os consumidores antecipam racionalmente as consequências das mudanças na política fiscal. Aqui agora eu trouxe as teorias de suavização de consumo. A primeira é a teoria da renda permanente, que é a teoria de Friedman, e ela diz que as famílias elas vão manter um padrão de consumo estável ao longo do tempo, né? Justamente a ideia de suavização do consumo, considerando o que ele chamou de renda permanente. Para o Friedman, alterações temporárias iriam ter pouco ou nenhum efeito sobre o consumo, isso porque para ele o que importa é a renda permanente. Então, entrando agora na teoria do ciclo de vida, que é a teoria do Modigliani, a gente tem que o padrão de consumo ou poupança de um agente iria variar conforme o estágio da vida desse agente. Então, se a gente tiver um agente jovem, ele vai ter uma renda baixa, porque normalmente eles não trabalham, está iniciando ainda, né, a trabalhar, então eles iam ter necessidade de empréstimos. Então, os jovens normalmente despoupam. Já na vida adulta, eles iam ter uma renda maior, né? Então, eles vão ter uma maior capacidade de poupança. Então, durante a vida adulta, eles irão poupar. Já na velhice, a gente vai ter uma queda na renda. Então, as pessoas iriam utilizar a poupança que ele fez durante a vida adulta para poder consumir. Então, ele vai ter um maior consumo e uma menor poupança. Então, a partir dessa teoria, a gente pode entender que os fatores demográficos de um país vão impactar a poupança agregada da economia. Isso porque se a gente tiver um país composto em sua maior parte por pessoas que estão na fase da vida adulta, eles vão ter uma maior poupança, porque pessoas que estão na vida adulta tendem a poupar. Então, um país com pessoas que têm mais pessoas poupando vai ter uma maior poupança agregada. Agora, se fosse um país com pessoas mais velhas, então a poupança agregada dele seria menor. Então, como a gente vê, os fatores demográficos têm um impacto nessa questão. Para finalizar, eu trouxe aqui uma questão numérica sobre consumo. E ela diz o seguinte: suponha uma família que vive ao longo de 2 períodos e que ganha 100 no primeiro período e 200 no segundo período. Sabendo que a taxa de juros é de 10% por período, responda. Então, aqui eu vou fazer as anotações. No período 1, a gente vai ter um Y1 igual a 100. No período 2, a gente tem um Y2 igual a 200.
e uma taxa de juros, que é o Rzinho, igual a 10%. Então, a gente pode colocar 0,1. Então, aqui na letra A, ele pede para a gente montar a restrição orçamentária intertemporal dessa família. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer C1 mais C2, dividido por 1 mais R, igual a Y1 mais Y2, dividido por 1 mais R. Então, a gente vai ter C1 mais C2. 1 mais R dá o quê? O R é 0,1, então a gente vai ter 1,1 igual a Y1. Y no caso aqui é 100, né? Então a gente já pode botar 100 mais 200 dividido por 1,1 também. Então, essa aqui vai ser a nossa restrição orçamentária intertemporal dessa família. A letra B pede para a gente, ela diz, de quanto é a renda permanente da família em valor presente. Então, para calcular a renda permanente, a gente só vai fazer esse cálculo aqui. Então, a gente vai ter aqui B igual a renda permanente, pode ser YP, igual a 100 mais 200 dividido por 1,1. Então, a gente vai ter que a renda permanente é o quê? 200 dividido por 1,1 dá aproximadamente 181,81. Então, 100 mais 181,81 vai dar um valor aproximado de 281,81. Então, essa aqui é a nossa renda permanente. Então, quando a gente tiver essas questões que pedem a restrição orçamentária, a gente vai utilizar aquela equaçãozinha que a gente viu anteriormente para fazer a restrição. E se ela pedir também a renda permanente, a gente utiliza essa segunda parte aqui da restrição orçamentária para poder calcular. Sobre o investimentos, a gente tem também que as famílias vão considerar o futuro nas suas escolhas do presente. Adentrando agora ao conceito de fluxo de estoques, a gente tem que o estoque vai variar conforme o fluxo da demanda. Isso porque as empresas vão manter o estoque justamente para não haver uma falta nem um excesso de mercadoria. Então, vai variar conforme a demanda dos consumidores. Agora, sobre a depreciação, uma empresa ela vai investir em máquinas e equipamentos, e essas máquinas e equipamentos irão perder o valor com o tempo, por causa do uso da máquina ou também pelo desgaste natural do equipamento. Então, esse processo de desgaste, de perda do valor, é o que a gente conhece como depreciação. E a partir da depreciação, a gente pode diferenciar o investimento bruto do investimento líquido. Isso porque se a gente tirar do investimento bruto essa depreciação, a gente vai encontrar o nosso investimento líquido. Então, para achar o investimento bruto, a gente pode utilizar essa equaçãozinha aqui. A gente faz o investimento bruto igual ao investimento líquido mais a depreciação vezes o estoque do capital que a gente está analisando. Nos determinantes do investimento, a gente tem primeiramente o lucro esperado. Isso porque as empresas, para investirem ou não em algo, elas vão considerar não apenas os custos de aquisição de um capital, mas também elas vão considerar os rendimentos que esse investimento vai trazer. Isso tudo ajustado a valor presente. Então, uma empresa ela vai realizar um investimento se esse valor esperado dos rendimentos dela em valor presente seja maior que o custo para adquirir esse capital. Então, a gente vai considerar a taxa de juros e a depreciação para fazer esse cálculo. Aqui eu trouxe a fórmula, então a gente vai ter essa fórmula aqui, que é uma PG. Então, esse aqui representa o primeiro período, ou seja, a gente vai ter o lucro esperado do período 1 em valor presente, por isso que está dividido por 1 mais R. E essa outra parte aqui é o segundo período. Então, a gente vai ter, por causa da depreciação, somente 1 menos a depreciação do valor da máquina comprada do ano T para contabilizar esse lucro esperado. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui, a gente vai multiplicar 1 menos a depreciação vezes o lucro esperado e dividir por 1 mais R do período 0 vezes 1 mais R do período 1. Isso porque a gente está trazendo para valor presente. Como a gente viu lá na parte de valor presente, quando tem mais de um período, a gente vai elevar a T. E é basicamente isso que a gente está fazendo aqui nesse denominador. Essa multiplicação representa esse elevadozinho a T que a gente tem lá na fórmula para trazer para o valor presente.
Então, como eu falei, isso aqui é uma PG, uma progressão geométrica. E a partir dela, se a gente considerar que o lucro esperado, que a depreciação e que a taxa de juros são constantes, a gente pode chegar nessa fórmula aqui. E a partir dessa fórmula aqui, a gente pode chegar nessa outra aqui, que é bem mais simplificada e que eu acho que é o que a gente mais vai utilizar nas nossas questões, que é essa aqui. A gente vai ter o lucro esperado dividido pela soma da taxa de juros com a depreciação. Então, para fazer os cálculos, se a gente tiver um lucro esperado, uma taxa de juros e uma depreciação constante, a gente pode somente fazer isso daqui. Inclusive, numa questão da prova, eu utilizei essas duas formas aqui, porque na época eu achava que eram coisas diferentes, mas na verdade são coisas iguais. Só que como aqui tem bastante divisão, acabou que o meu resultado final com essa primeira fórmula aqui ficou bem diferente do resultado que eu fiz com essa daqui. Então, se eu não tivesse feito com essa segunda parte aqui, eu teria perdido a questão, porque eu não tinha chegado num valor muito próximo. Então, eu recomendo que se realmente forem constantes, né, o lucro esperado, a taxa de juros e a depreciação, e costuma ser, vocês utilizem essa última fórmula aqui, porque a outra pode ser que tenha um errozinho de aproximação dos valores. Um outro ponto que é determinante de investimento é o lucro corrente. Então, se uma empresa ela tiver lucros correntes, ela vai poder reinvestir no capital. Agora, se ela não tiver, não vai poder reinvestir. Então, o lucro corrente também é um determinante do investimento. E o outro ponto são o ponto de lucros e vendas, porque as empresas elas vão costumar acompanhar os ciclos econômicos. Então, se elas estão vendo que há uma questão persistente, ou seja, um aumento, um crescimento econômico persistente, elas vão investir mais no negócio dela, porque elas estão vendo que esse crescimento é persistente. Então, elas vão querer vender mais, para poder crescer também junto com esse ciclo econômico que está sendo crescente. Agora, se fosse algo transitório, elas pensariam em outras questões, como o que eu falei, né? O lucro esperado e outras questões. Para finalizar aqui a parte de investimento, então eu trouxe o Q de Tobin, que é uma forma comum de avaliar se o investimento vale a pena ou não. E ele vai comparar o valor do mercado da empresa com o custo do capital. Então, para calcular o Q de Tobin, a gente vai utilizar essa equaçãozinha. O Qzinho vai ser igual ao preço da ação dividido pelo custo do capital. Então, se a gente tiver um Q maior que 1, a gente vai ter que o preço da ação é maior do que o custo do capital. Então, a empresa vai ter condições de arcar com esse investimento. Agora, se o Qzinho for menor que 1, o custo do capital, ele vai ser maior que o preço da ação da empresa. Então, o investimento traria um prejuízo. Então, a empresa não vai investir nesse capital se o Qzinho for menor que 1. Para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo numérico para vocês calcularem. Então, aqui, suponha que o investimento em uma unidade de capital no ano T gere um fluxo de lucros esperados a partir de T mais 1, que o lucro real esperado por unidade de capital seja constante e igual a 20 por ano, que a taxa de juros de capital seja 5% ao ano a partir de T2, que a taxa real de juros seja constante e igual a 5% também ao ano, e que o custo de aquisição de uma unidade de capital no ano T seja 215. Considerando as informações de todos os itens, é possível afirmar que o investimento vale a pena? Então, aqui a gente pode utilizar aquela formulazinha que eu falei, essa aqui. Tanto o lucro esperado, como a taxa de juros, quanto a depreciação são constantes. Então, a gente pode usar isso aqui. Então, a gente vai ter que o valor presente do lucro esperado vai ser o seguinte. A gente vai ter o lucro esperado, que é constante, igual a 20, então a gente vai ter 20 dividido por 0,05, né, que é a taxa de juros, mais 0,05, que é a depreciação. Então, a gente vai ter que o nosso lucro esperado em valor presente vai ser 20 dividido por 0,1. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar 200. Então,
o nosso valor esperado, do lucro esperado em valor presente é 200 e o custo para adquirir esse capital é 215. Então, como o custo está sendo maior do que os rendimentos que a gente vai ter com esse investimento, não vai valer a pena que a gente invista. Então, a gente não vai fazer esse investimento.